Olá, como é que você está? Vamos continuar nossa aula, agora com uma nova estrutura. Nós aprendemos até o momento a estrutura básica, comando de entrada e saída, a estrutura de seleção simples, composta e encadeada. E agora vamos trabalhar aí a estrutura de seleção de múltipla escolha. Então, essa estrutura ela faz parte aí da estrutura de controle, né, da estrutura de seleção. Então, é mais um conteúdo aí relacionado a essa estrutura. Então, como é que podemos trabalhar essa estrutura de seleção? Nós temos aqui, né, a estrutura de seleção de múltipla escolha, também denominada estrutura de seleção homogênea. É um conjunto de seleção que funciona como é uma estrutura de seleção que funciona como um conjunto de opções, né? Quando eu tenho preciso ter várias opções, em vez de usar o if e o else, né, eu posso utilizar a estrutura de, de múltipla escolha, né? Então, temos outra definição aqui, o comando switch, que é o comando da estrutura, é um comando de seleção que permite selecionar um comando entre vários outros comandos. Isto é feito através da comparação de uma variável a um conjunto de constantes. Cada um dos comandos está ligado a uma constante. Então, a estrutura de seleção de múltipla escolha, ela é utilizada quando eu tenho preciso de várias opções. E as suas opções, a comparação que é feito com essa estrutura é a comparação de igualdade, né? Nós vamos ver isso na prática aqui e ver como é que funciona essa estrutura, tá? Então, vamos lá. Então, a estrutura de seleção de múltipla escolha é o seu pseudocódigo, né? Por exemplo, aqui na linha 1 nós temos aqui ler variável, né? Onde, nesse caso aqui, o pseudocódigo ler variável é fazer a entrada. Ele tem a palavra escolha e a variável. Então, caso o valor dessa variável for igual a esse valor 1 aqui, ele vai executar o conjunto de instrução A. Caso o valor da variável for igual ao valor 2, ele vai executar o conjunto de instruções B. E assim sucessivamente. Se o valor da variável não tiver listado aqui, tipo o valor 1, valor 2, valor 3, vamos colocar que eu coloquei lá valor 4. O valor 4 não está listado aqui. Então, ele vem aqui no caso ao contrário. Então, aqui seria os ifs, né? If se é igual ao valor 1, ele executa a instrução A. Se é igual ao valor 2, executa a instrução B. Se é igual ao valor 3, executa a instrução C. E se não é nenhum dos três, ele executa aqui conjunto de instrução D. Né? E, fim, escolha. Então, essa daqui é a definição da estrutura em pseudocódigo. Temos aqui também o fluxograma. Então, o fluxograma, a gente consegue ver melhor aí como é que é esse funcionamento. Então, ele tem a variável, né, da mesma forma. Variável é igual ao valor 1, né, se isso daqui resultar em verdadeiro, ele resulta na instrução, com a instrução A, e depois vai para o fim, e pula todo o resto. É falso, então ele vai, de novo, testar com variável igual ao valor 2. Então, se for igual ao valor 2, aí executa o conjunto de instrução B. Se for igual ao valor 3, conjunto de instrução C. Se não foi nenhum dos três, aí ele tem no caso ao contrário, que é o padrão aqui, né? Caso não encontre nenhum desses três aqui, ele executa a instrução D e segue para o final, né? Cada um dessas é executado somente na verificação, somente uma das instruções vai ser executada, né? Se executar A, o conjunto de instrução A não vai executar nem a B, nem a C e nem a D. É uma por vez. Então, no comando
a estrutura de seleção de múltipla escolha, colocando aí na linguagem de programação C#, né, denomina aí switch case. Então, switch aqui é traduzido para escolha e case, caso, né? Então, escolha, caso. Então, a estrutura funciona da seguinte maneira. A palavra switch, aí abre parênteses, dentro da parênteses a variável, né, que eu coloquei uma variável com nome variável, abre chaves, aberta aí para a direita, e todos os casos vão dentro dessas chaves. E no final aqui na linha 14 fecha chaves. Então, se a variável, né, se o conteúdo da variável, caso, né, case aqui for igual ao valor 1, vai executar o conjunto de instruções aqui. E tem essa palavrinha break, que é para ele executar e o processo da switch finaliza. E depois ele pula aqui para a linha 14 por final. Se o conteúdo aqui da variável for igual, se não for igual ao valor 1, ele vai pular para cá. Igual ao valor 2? Caso seja igual ao valor 2, ele vai executar as instruções aqui, B. E depois vai parar aqui o switch e vai continuar o fluxo do algoritmo. Mesma coisa que para o valor 3. Também, aqui deu falso, no valor 1 deu falso, no valor 2 deu falso, no valor 3 deu falso. Né? Então, ele vai aqui para o default. Default significa padrão. Então, ele vai executar o default. Né? Caso o valor da variável não for 1, nem 2, nem 3, ele executa aqui que estiver dentro do default. Então, o default seria qualquer outro valor que não seja igual aos case, né? Aos casos. Qualquer outro valor fora o que tiver aqui dentro, né? O valor 1, o valor 2, o valor 3, ele cai aqui no default. Então, ele funciona como fosse o else, né? Da estrutura de seleção composta. If, else. Então, aqui são vários if, se a variável, né, que no caso né, eu leio como se está errado, né? Caso a variável for igual ao valor 1, executa a instrução A. Caso a variável for igual a 2, executa a instrução B. Caso a variável for igual a 3, executa a instrução C. Se não for nenhuma das três, então ele executa o que estiver dentro do default. Então, a estrutura basicamente é essa. Né? Então, eu posso ter que eu tenho 3 casos, né? E um default. Eu posso ter 10 casos e um default. O default aqui também não é obrigatório. Eu posso tirar ele fora. Né? Mas o que nós precisamos saber agora é que eu posso ter vários casos. Né? Case 1, case 2, case 3, case 4, case 5, case 6. Aí o tanto que você precisar na programação. Então, aqui entendendo a estrutura. Então, a linha 1, o comando switch é responsável pelo início do conjunto de opções para escolha, delimitando pela primeira chave aberta na linha 2 e fechada na linha 14. Então, nós estamos aqui nesse início aqui. Então, inicia aqui no switch. A estrutura precisa aqui da chaves aberta. E depois, para fechar a estrutura, eu preciso aqui da chaves fechada aqui na linha 14. Aqui. Cada opção é apresentada na sequência. A instrução case, na linha 3, 6 e 9, seguida pelo valor que será comparado com a variável, com o que tiver armazenado na variável, né, informada, que no nosso caso aqui, o nome que é a variável chama variável. Né? Então, e quando uma comparação resultar verdadeiro, o conjunto de instruções associado é realizado, e este pode ter uma sequência de comandos delimitado por chaves. Observe, para cada case há um break, instrução responsável por provocar o encerramento do switch, desviando o fluxo do processo para o final do laço de
de escolha, né, na linha 14. Caso nenhuma comparação resulte verdadeiro, o conjunto de operações da opção default será executado. Então, caso o conteúdo da variável aqui não bater com nenhuma dessas, então ele executa aqui o comando de instrução D aqui, né, dentro do default. Por exemplo, a variável aqui, vamos supor que essa variável é do tipo inteira e eu declarei um valor 3 para ela, valor 3. E aqui tem caso 1, né? Esse valor é só, valor underline não é só representativo, caso 1, caso 2 e caso 3. Então, nesse caso, o valor da variável, o conteúdo da variável é 3, então ele vai vir aqui. 3 é igual a 1? Falso. 3 é igual a 2? Falso. 3 é igual a 3? Verdadeiro. Então, executo o que tiver aqui embaixo e finaliza, break. E pula aqui para o final aqui da linha 14. Agora, se eu tenho o valor da variável como 4, né, então, 4 é igual a 1? Falso. 4 é igual a 2? Falso. 4 é igual a 3? Falso. Então, não tem outro case, então ele vai executar aqui o conjunto de instruções D. Beleza, pessoal? Então, é bem simples a estrutura, no caso, estrutura de múltipla escolha ou estrutura switch case, que a gente chama. Olha só, as palavras reservadas switch e chaves aberto e fechado delimitam a região que fará a seleção de múltipla escolha. O comando escolha seleciona uma expressão ou variável para ser apresentada com um valor específico nos comandos de cada case, né? O comando case tem um funcionamento similar ao comando if, visto anteriormente. O comando default tem um funcionamento similar ao comando else, que já foi visto aí na estrutura passada. Beleza? Então, vamos fazer um teste e depois a gente volta aqui para o slide. Deixa eu abrir aqui. Vou fazer o teste aqui. Vou tirar isso daqui por enquanto. Vou fazer o teste aqui no Visual Studio. Instalei aqui nessa máquina. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui um bloco de notas. Então, vou executar aqui só para ver se está funcionando aqui o bloco de nota. Deixa eu ver se eu conseguir aqui. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Beleza. Então, estou aqui no Visual Studio. Vou executar para ver aqui no Hello World. Então, aguardar fazer a primeira compilação. Hello World, tudo certinho aí. Como nós estamos usando o Visual Studio, eu preciso colocar esse console readkey para ele executar e parar minha execução aqui e ficar aguardando eu teclar alguma coisa. Olha só, ele fica aguardando aqui eu dar qualquer tecla para finalizar minha execução. Então vamos fazer aí um teste com a variável switch case. Eu vou declarar uma variável aqui inteira, vou colocar aqui opção, vou colocar inteira número e vou colocar aqui número recebe 2. E aí eu vou utilizar essa variável número dentro do switch case. Então eu tenho que colocar a estrutura switch número, aí abaixo aqui do switch abre e fecha chaves, e aí eu coloco o meu case. Por exemplo, eu quero verificar se esse número é igual a 1. Então, no caso aqui é inteiro, então 1. E aí eu vou colocar lá. Caso ele for igual a 1, eu vou colocar
número igual a 1. E aí, para me finalizar isso daqui, eu preciso do break. Então, se esse número aqui, o conteúdo desse número for igual a 1, ele vai cair aqui, número igual a 1. E se for igual a 2? Então, case número igual a 2. Né? E só não pode esquecer no break, senão ele fica dando esse erro aqui em cima aqui. Beleza, se for igual a 1, ele vai cair aqui. E se for igual a 2, vai cair aqui. Ah, mas eu quero verificar se também é igual a 3. Case 3. Então, número igual a 3. Vou verificar também se ele é igual a 4. Case console outline número igual a 4. E aí, se não for igual a nenhum desses daí, eu quero que ele me diga aí que é número maior do que 4. Então, vou colocar aqui default. Vou colocar aqui o número é maior do que ou igual a 5. Né? E tem que ter o break aqui no final também. Pronto. Então o que vai fazer? Né? Aqui eu estou declarando a variável int, né, número, né, tipo inteiro. Estou colocando um conteúdo para ela, né, fazendo uma atribuição aqui. Número recebe 2. Né? Nesse caso aqui o usuário não vai digitar nada. E utilizando o switch. Switch, número. Aqui eu não tenho maior, nem nada, nem é só a variável mesmo. Essa variável, a estrutura switch vai fazer a comparação com cada caso, com cada case. Vamos ver o que vai aparecer aqui, ó. Vou executar. E número igual a 2. Então, ele parou aqui, número é igual a 2. Vou colocar aqui no final também uma mensagem aqui. Fim do algoritmo. Se eu trocar aqui para 4, atribuição aqui para 4. Então, número igual a 4. Então, o que ele fez? Ele veio aqui, switch número, ele fez isso daqui, ó. Número é igual a 1. Se é verdadeiro, nesse caso aqui, falso. Vou colocar aqui, falso. Aí depois ele veio aqui, ó. Número é igual a 2. Também falso. Veio aqui, número é igual a 3. Isso aqui também resultou falso. Número é igual a 4. Aqui, no caso aqui, no nosso teste aqui, ele é verdadeiro. Então, o número aqui, o valor dele é 4. Então, ele vai estar assim, né? 4 é igual a 4. Então, é verdadeiro. Executa aqui, dá o break e pula para o próximo comando, né? Aqui para o fim do algoritmo. Agora, vamos colocar o número 5 aqui, ó. O número 5 já vai ser diferente. O que vai fazer? Número é igual a 1, falso. Número é igual a 2, falso. Número é igual a 3, falso. Número é igual a 4, falso. Então, não tem outro case e eu tenho o default. Nesse caso, eu tenho o default. Número
é maior ou igual a 5. Vamos testar para ver se a nossa lógica está certa. Olha só. Olha aí, o número é igual a 5. Então, ele vai passando aqui, caso por caso. Vamos fazer o seguinte, eu quero que o usuário digite isso para mim. Então, vou colocar lá. Digite um número. Fazer uma entrada de dados aqui. Número recebe int.parse console.readline. Beleza? Então ele vai aparecer lá, digite um número, vai pedir para o usuário digitar, fazer a conversão para int parse e armazenar na variável número. Beleza? Então vamos ver aqui nosso resultado. Então vou até tirar isso daqui que não vai fazer. Eu não sei agora qual que é o número. Então o usuário vai poder digitar. Então vou digitar aqui, menos 1. Ó. O que aconteceu? Menos 1. O número é maior ou igual a 5. Né? Tá errado aqui essa parte aqui, né? Que é menos 1. Então, a estrutura está certa, só que a mensagem que a gente colocou está errada. Porque é o seguinte, ele vem aqui, mesma coisa. Menos 1 é igual a 1? Falso. Menos 1 é igual a 2? Falso. Menos 1 é igual a 3? Falso. Menos 1 é igual a 4? Falso. Então, se eu tenho o default aqui, ele vai executar o que estiver dentro do default. Se eu, por acaso, professor, mas eu quero tirar esse default, não quero utilizar ele. Beleza? Então, o que vai acontecer? Olha só. Menos 1 e fim do algoritmo. O que aconteceu? Ele testou aqui. Caso 1, não. Caso 2, não é 2. Caso 3, não é 3. Caso 4, não é 4. Então não tem nenhum case. Não tem nenhum case aqui para ele testar. E não tem o default. Ele pula, termina a estrutura switch e vai para o próximo comando. Então, o default ele funciona aí como o else. Então, vou melhorar aqui. O número digitado não é um, 2, 3 ou 4. Não é aqui, ó. Escreveu não 2 vezes. Não é 1, 2, 3 ou 4. Aí então vou digitar aqui 100. Então, o número digitado não é 1, 2, 3 ou 4. Agora, se eu digitar, vou colocar aqui, o 3, número é igual a 3, né? O número digitado é igual a 3. Então, é dessa forma que o switch funciona. Vamos voltar aqui na nosso slide. Então, olha só, nessa estrutura, devemos saber que a comparação realizada da variável que está no switch com os case é uma comparação de igualdade, igual aí que é utilizado. Sendo assim, não é possível realizar comparações utilizando os outros operadores relacionais. Mas eu quero fazer, por exemplo, no exemplo que a gente fez, eu quero fazer se for 1, 2, 3 ou 4, 5, eu falo, o número está entre 1 e 5. O número está entre 5 e 6, né? No caso, eu utilizaria ali maior ou igual a 1 e menor ou igual a 5. Né? Dentro do switch, eu não consigo utilizar. A única coisa que ele faz é comparação de igualdade. Comparação maior, maior igual, menor, menor igual, diferente, ele não faz. Outra coisa, e a estrutura de seleção múltipla escolha é mais indicada quando se tem muitas opções para serem analisadas. Beleza, pessoal? Então, aí finalizamos
a aula aí da estrutura de seleção de múltipla escolha, né? Os próximos vídeos aí vão fazer mais exemplos aí utilizando a estrutura switch case. Beleza? Até mais.